Olá pessoal, vamos continuar então nosso estudo dos crimes contra a dignidade sexual. Então, no módulo passado, nós vimos os crimes de estupro, artigo 213, artigo 215, que é a violação sexual mediante fraude, e o artigo 215A, que é a importunação sexual. Então agora, dando sequência, nós vamos estudar o artigo 216A, que é o assédio sexual. Ele ainda está dentro do capítulo 1 dos crimes contra a liberdade sexual. Então peço a vocês que acompanhem aí na casa de vocês a leitura, que diz assim: constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente de sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício do emprego, cargo ou função. A pena agora não é reclusão, mas é detenção de 1 a 2 anos. O parágrafo único está vetado e o parágrafo 2º diz assim: a pena é aumentada de 1/3 se a vítima é menor de 18 anos. Então, só pela pena mínima, que é de 1 ano, nós já vemos que é possível aqui o cabimento do artigo 28A do CPP, que é o Acordo de Não Persecução Penal, e também a Lei 9.099, o artigo 89, com a suspensão condicional do processo. Qual é a objetividade jurídica tutelada? Nós estamos dentro dos crimes contra a dignidade sexual no capítulo dos crimes contra a liberdade sexual. Então, a objetividade jurídica é a liberdade sexual do indivíduo. Sujeitos. Agora, nós não temos mais um crime comum, nós temos um crime próprio, que só pode ser praticado pelo superior hierárquico ou ascendente na relação de emprego, cargo ou função, tá? O sujeito passivo também é próprio, que é exigido no tipo penal, que é o subalterno do autor. Então, eu tenho um superior e tenho um subordinado. O superior, em relação a cargo, emprego ou função, vai ser o sujeito ativo, o subordinado será o sujeito passivo do crime. Não havendo relação entre os personagens, a conduta não será do artigo 216A, será constrangimento ilegal previsto no artigo 146 do Código Penal. Então, constrangimento ilegal, ou será do artigo 65 do Decreto-Lei 3688 de 41, que é a Lei das Contravenções Penais. O artigo 65 diz: molestar alguém ou perturbando-lhe a tranquilidade por assinte ou por motivo reprovável. O artigo 61, como a gente viu, ele passou a ser a importunação sexual, e o artigo 65 aqui, ele atua subsidiariamente ao crime do artigo 216A. Conduta. A ação típica aqui é constranger, mas não se fala em violência ou grave ameaça. Porque se houver emprego de violência ou grave ameaça, gente, o tipo penal será de estupro e não de assédio sexual. Então, constranger alguém com o intuito de obter uma vantagem sexual, prevalecendo-se de sua condição de superior hierárquico ou de ascendência, ou seja, de condição de mando, é a ascendência, inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. Então, é a insistência importuna de alguém em posição privilegiada que usa dessa vantagem para obter vantagens, favores sexuais. Pergunta que eu faço para vocês: é possível assédio sexual praticado pelo professor ou em face do aluno, ou pelo bispo em face do sacerdote? Vamos ver os posicionamentos doutrinários que existem com relação ao tema. O professor Guilherme de Souza Nutti, a primeira corrente, ele diz que a superioridade hierárquica retrata uma relação laboral no âmbito público, enquanto que a ascendência retrata uma relação laboral para ele no âmbito privado. Então, ambas inerentes ao emprego de exercício, cargo ou função. Dentro disso, diz o professor Nutti, não configura crime a mera relação entre o docente e o aluno, por ausência entre os dois sujeitos de vínculo de trabalho. Na verdade, o vínculo seria entre o professor e a faculdade. De outro lado, o professor Luiz Regis Prado entende que haveria sim crime de assédio sexual do professor com relação ao aluno, argumentando o seguinte: diz o professor Luiz Regis Prado, que daí eu acho que vocês devem seguir o posicionamento do professor Luiz Regis Prado, como eu vou falar para vocês agora, que é o posicionamento adotado inclusive pelo STJ.
Ele diz assim: superior hierárquico, professor Luiz Regis Prado, como elemento normativo do tipo, é uma condição que decorre de uma relação laboral, tanto no âmbito da administração pública quanto na iniciativa privada, o superior hierárquico, em que determinado agente, por força normativa ou por contrato de trabalho, detém poder sobre um funcionário ou um empregado, no sentido de dar ordens, fiscalizar, delegar ou avocar atribuições, conceder privilégios, por exemplo, promoções, gratificações, existindo uma carreira funcional escalonada em graus. Já na ascendência, também é um elemento normativo do tipo, tanto a superioridade hierárquica quanto a ascendência são elementos do tipo chamados de elementos normativos. Mas na ascendência, ele entende que não se exige uma carreira funcional, mas apenas uma relação de domínio, de influência, de respeito e até mesmo de temor reverencial, onde aí entraria o professor com relação ao aluno, tá? Então, o STJ decidiu no mesmo sentido o seguinte: insere-se no tipo penal de assédio sexual a conduta do professor que, em ambiente de sala de aula, aproxima-se de aluna e com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, toca partes de seu corpo, barriga e seios, por ser propósito do legislador penal punir aquele que se prevalece de sua autoridade moral e intelectual, dado que o docente naturalmente suscita reverência e vulnerabilidade e, não raro, alcança a autoridade paternal. Para oferir a vantagem da natureza sexual, pois o vínculo de confiança e de admiração criado entre o aluno e o mestre implica a inegável superioridade, capaz de alterar o ânimo da pessoa constrangida. Então, é patente aludida à ascendência, diz o STJ, que ele tem sim ascendência, em virtude da função desempenhada pelo recorrente, também elemento normativo do tipo, devido à atribuição que tem o professor, de interferir diretamente na avaliação e no desempenho acadêmico do discente, contexto que lhe gera, inclusive, o receio de reprovação. Logo, a ascendência, diz o STJ, constante do tipo penal objeto deste recurso, não deve se limitar à ideia de relação empregatícia entre as partes, interpretação teleológica que se dá no contexto legal. Então, nesse caso, entende o STJ que haveria a incidência do tipo penal no caso do professor e do aluno, não na superioridade hierárquica, mas na ascendência, mesmo posicionamento do professor Luiz Regis Prado. E, da mesma forma, dá para se admitir também a outra pergunta que eu fiz com relação ao bispo, com relação ao sacerdote. Mesmo posicionamento, mesmo entendimento do professor com relação ao aluno. O elemento subjetivo é o dolo, a voluntariedade. A gente já disse que não existe crime contra a dignidade sexual na modalidade culposa. Mais uma pergunta para vocês. Existe o crime de assédio sexual previsto no artigo 216-A, se o empregador constrange sua subalterna para favorecer sexualmente seu filho, como pode acontecer, por exemplo, no vínculo de empregada doméstica? O professor Fernando Capês dispõe que a vantagem ou favorecimento sexual pode ser para o próprio agente ou para terceiro, não há problema. Por exemplo, um amigo, ainda que este desconheça o propósito do agente. Caso o terceiro tenha ciência e queira a obtenção desses benefícios sexuais, haverá também concurso de pessoas, tá? Consumação, quando consuma-se o crime? O tipo penal, ele consuma-se, então aí a gente tem o constrangimento como elemento subjetivo, como o núcleo do tipo, né? Então, existem dois posicionamentos com relação à consumação. Para a primeira corrente, que entende que o crime se perfaz com um mero constrangimento, ainda que representado por um só ato, um único ato, independentemente de obtenção de vantagem sexual visada. Esse é o posicionamento do professor Mirabete, do professor Fernando Capês. Para outros, o crime é habitual. E quem são esses outros? Quem a gente pode citar? O professor Rodolfo Pamplona Filho. Ele entende que o crime é habitual, sendo necessária a reiteração de atos. Eu ficaria com o professor Mirabete, que entende que com um único ato de constrangimento estará caracterizado o crime. A depender do posicionamento adotado, haverá ou não tentativa, ou seja, quem adota o posicionamento do professor Mirabete entende que é possível a tentativa, e quem adota o outro posicionamento de crime habitual, não seria possível a tentativa.
Majorante, o tipo penal tem uma causa de aumento de pena, né? Diz que o tipo penal, no parágrafo 2º, permite ao juiz aumentar a pena até 1/3, quando fala assim, até 1/3, é no mínimo 1/6. Então, aumenta-se a pena até 1/3 se a vítima é menor de 18 anos. Então, lembrando que a pessoa pode trabalhar acima dos 16 anos. Ocorrendo essa situação, eu tenho um aumento de pena de 1/3. Terminamos assim o crime de assédio sexual e passamos ao próximo tipo penal, mudando inclusive o capítulo. Nós saímos do capítulo 1, então nós estamos no título dos crimes contra a dignidade sexual, capítulo 1, crimes contra a liberdade sexual, e agora adentramos no capítulo 1A, que fala da exposição da intimidade sexual. Esse é o capítulo da exposição da intimidade sexual. Este capítulo vai ter um único artigo, que é o artigo 216b, que trata do registro não autorizado da intimidade sexual. Então, por favor, acompanhem aí na casa de vocês o que diz o artigo 216b, o único artigo deste capítulo. Diz assim: produzir, olha os núcleos do tipo: produzir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo ou privado, sem autorização dos participantes. E a pena aqui é detenção de 6 meses até 1 ano e multa. Bom, a pena é pequena, competência do juizado especial, é cabível transação penal, é cabível acordo de não persecução penal, artigo 28A do CPP, e é cabível também a suspensão condicional do processo. Vamos lá, a objetividade jurídica tutelada nesse artigo, nós podemos dizer que é a dignidade sexual. Nós estamos dentro do título dos crimes contra a dignidade sexual, então podemos dizer que a objetividade jurídica tutelada é sempre a dignidade sexual. Sujeitos do crime. Quem pode produzir, registrar, filmar ou registrar? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa, então, pode praticar o artigo 216b do Código Penal. Não se trata de nenhuma qualidade, não se exige nenhuma qualidade. Então, o sujeito ativo é qualquer pessoa. Tratando-se, porém, o sujeito passivo também, tratando-se, porém, de criança ou adolescente, o tipo penal não será o do artigo 216b, mas será o do artigo 240 do Estatuto da Criança e do Adolescente. O crime será do artigo 240. Se for semelhante à conduta ao do parágrafo único e envolver criança ou adolescente, será a do artigo 241C do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a gente tem essas duas situações onde eu posso ter, se for o sujeito passivo criança ou adolescente, ou seja, até 18 anos, e se for a conduta do caput, o crime será do artigo 240. E se for a conduta do parágrafo único, que fala na mesma pena, incorre quem realiza montagem de fotografia, vídeo, áudio ou qualquer outro registro com o fim de incluir criança e pessoa em cena de nudez ou ato sexual libidinoso de caráter íntimo, esse será o tipo penal do artigo 241C do ECA. Então, se for maior de 18 anos, o tipo penal será do artigo 216b. Se for criança ou adolescente, 240 ou 241C do Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos lá, conduta. São 4 os núcleos do tipo: produzir, fotografar, filmar ou, por fim, registrar o quê? Cena de nudez ou ato sexual libidinoso de caráter íntimo ou privado. Então, esses são os tipos penais. Entende-se como cena de nudez ou ato sexual libidinoso de caráter íntimo e privado qualquer situação íntima. Então, pode ser qualquer situação íntima que envolva uma ou mais pessoas em ambiente restrito, não acessível ao público. Essa é a conduta do tipo penal. Então, se o ato de caráter sexual ocorrer em lugar acessível ao público, o bem jurídico tutelado é a intimidade, é exposto pelo próprio titular, razão pela qual não pode ser considerado violado por este tipo penal. Então, qualquer cena de intimidade dentro de um ambiente privado que seja registrada, fotografada, etc., será considerado crime do artigo 216b. E se envolver criança ou adolescente, nós passamos para o Estatuto da Criança e do Adolescente.
O caput equipara a conduta, como o parágrafo único equipara, né, diz que se realizar montagem, fotografia, etc. Essa situação, ela envolve, né, uma situação que ocorreu no estado de São Paulo. Deixa eu ver aqui, o professor Sanches, ele conta a história dizendo que o tipo preenche uma lacuna que existia em relação à punição da conduta de indivíduos que registravam a prática de atos sexuais entre terceiros em ambientes privados. Foi grande a repercussão quando, diz o professor Sanches, em janeiro de 2018, um casal alugou um apartamento para passar alguns dias no litoral de São Paulo e depois de se instalar, percebeu uma pequena luz atrás de um espelho que guarnecia o quarto. O inusitado sinal fez com que um deles vistoriasse imediatamente, vistoriasse o espelho e, espantado, descobrisse que ali havia uma câmera instalada atrás desse espelho. O equipamento foi imediatamente desligado e logo em seguida o casal recebeu uma ligação do proprietário do imóvel que indagou se havia ocorrido algum problema, o que indicava que as imagens estavam sendo transmitidas em tempo real. Tá? Então, embora se tratasse de uma conduta violadora da intimidade, não havia tipo penal prevendo, criminalizando essa conduta. E aí, em 2018, a Lei 13.772 de 2018 passou a prever o crime do artigo 216b. Então, a conduta punida são os 4 núcleos do tipo. Há que se destacar que não é possível afirmar que o registro indivíduo é essencialmente um meio para a divulgação. Então, é possível, gente, que a pessoa faça os núcleos do tipo produzir, fotografar, filmar ou registrar, sem que haja divulgação dessas imagens. Mas havendo a divulgação também, haverá 2 crimes, porque existe esse tipo penal do artigo 218b e existe um tipo penal também previsto no artigo 216b, e existe um outro tipo penal previsto no artigo 218, 218C, que me permitam e acompanhem, por favor, a leitura aí, dizendo o seguinte: oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender, expor à venda, distribuir, publicar, divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de comunicação de massa ou sistema de informática ou telemática, fotografia, vídeo ou qualquer outro registro audiovisual que contenha a cena de estupro ou de estupro de vulnerável, ou que faça apologia ou induza sua prática, ou sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia, com a pena de reclusão de 1 a 5 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Então, nessa situação, é possível que haja a divulgação também das imagens. E aí, haverá um único crime, que é o 218B, ou 218B com o 216B, que nós estamos estudando, ou 216B com o 218C. Então, vamos ver. Letra A. Se a intenção do agente é efetuar o registro para sua própria satisfação e em momento distinto decide divulgar o conteúdo, é possível sustentar a diversidade de contextos físicos que daí seja o concurso de crimes. Então, não é um único contexto. Então, a gente responderia pelo 216B e 218C. Letra B. Se, por outro lado, ele efetuar o registro já com o intento de divulgar as imagens, a conduta relativa ao 216B pode ser considerada como um meio para a obtenção do conteúdo para posterior compartilhamento por sistema de comunicação de massa de informática ou telemática, aplicando-se, portanto, a consunção. Neste caso, portanto, a pessoa só responderia pelo 218C e o 216B ficaria absorvido. Por fim, letra C, dá-se também a absorção do 216B pelo 218C, se a divulgação é simultânea ao registro, isto é, se a gente capta as imagens e as transmite em forma de streaming, possibilitando o acesso em tempo real pelos usuários do sistema de informática ou telemática, tá? Então, esses são os 3 posicionamentos, essas são as 3 possíveis hipóteses da incidência do 218C e do 216B. Elemento subjetivo do 216B, que é o registro não autorizado da intimidade sexual. O elemento subjetivo aqui é o dolo,
é a voluntariedade, que a gente fala que é um tipo penal doloso. Não existe forma culposa nos crimes contra a dignidade sexual. Consumação. Quando se consuma este delito? O delito se consuma com a prática de um dos núcleos do tipo, quais sejam, vamos ver aí, produzir, fotografar, filmar ou registrar, que podem ser fracionados, portanto, admitindo tentativa. Exemplo, suponha-se um equipamento instalado e antes de ser registrada qualquer imagem, a vítima percebe e evita o constrangimento. Nesse caso, a gente responderá por tentativa. Com isso, nós encerramos este tipo penal e passamos agora para o capítulo 2. Como eu falei para vocês, esse capítulo 1A só tem este tipo penal do 216B. Então, agora nós passamos para o capítulo 2. Então, nós estamos, vamos lá, recapitulando. Título dos crimes contra a dignidade sexual. Capítulo 2 dos crimes sexuais contra vulneráveis. E passamos ao primeiro artigo, que é o artigo 217A, chamado estupro de vulnerável. Chegamos ao estupro de vulnerável e fala assim: ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Pena reclusão de 8 a 15 anos. Parágrafo 1º. Incorre na mesma pena de 8 a 15 anos quem pratica as ações descritas no caput com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato ou que por qualquer outra causa não pode oferecer resistência. O parágrafo 2º está vetado. Aí vem o parágrafo 3º e fala assim: se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave, a pena será de 10 a 20 anos. E o parágrafo 3º, parágrafo 4º vem e fala: se da conduta resulta morte, a pena será de 12 a 30 anos. E o parágrafo 5º, que é uma inovação, que nós vamos ver que ele foi alterado, né? E não existia o parágrafo 5º, ele era um entendimento simulado do STF. E hoje eu tenho como parágrafo 5º, ele dispõe assim: as penas previstas no caput, parágrafo 1º, 3º e 4º, aplicam-se independentemente do consentimento da vítima ou do fato dela ter mantido relações sexuais anteriormente ao crime. Então, dane-se se ela deu consentimento ou não, não é um crime que precisa ser praticado com violência. Está aí a diferença com o artigo 213, não precisa ser praticado com violência ou grave ameaça, e também independe de experiência sexual anterior da vítima. Então vamos lá. Considerações iniciais, ou vamos falar de objetividade jurídica tutelada aqui. É a dignidade sexual agora do vulnerável. Quando nós falamos de menores de 14 anos ou as pessoas que estão no parágrafo 1º, entenda-se que essas pessoas são absolutamente vulneráveis. Então, objetividade jurídica é a dignidade sexual do vulnerável. Sujeito ativo. Sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, então ele é um crime comum no sujeito ativo. A vítima, por sua vez, deve ser, nos termos do caput, menor de 14 anos, ou nos termos do parágrafo 1º, aquela pessoa portadora de enfermidade ou deficiência mental, que seja incapaz de discernimento para a prática do ato ou que por qualquer outra causa não pode oferecer resistência. Então, como diz o parágrafo 1º, incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput contra alguém que por enfermidade ou deficiência mental, não basta ser enfermo ou deficiente mental, ele não tem que ter o necessário discernimento para a prática do ato ou que por qualquer outra causa, embriaguez, droga, etc., não pode oferecer resistência, tá? Então, o artigo 217A, a vítima do crime de estupro de vulnerável é o menor de 14 anos e a lei admite, uma vez atingida essa idade, entre 14 e 18 anos, deve haver emprego de violência ou grave ameaça. E aí, se houver emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa entre 14 e 18 anos, incidirá no artigo 213, parágrafo 1º. Mas é possível que essa pessoa acima de 14 anos seja deficiente mental, que nem diz o artigo, o parágrafo 1º, ela tenha enfermidade, deficiência mental, e não tenha o necessário discernimento, ou por qualquer causa, mesmo maior de 18 anos, gente, não posso oferecer resistência. Nesses casos, eu estarei em curso no artigo 217A. Conduta. Reparem, o artigo 217A, ele não fala em uso de violência ou grave ameaça. Ele fala ter conjunção carnal ou praticar ato libidinoso contra essas pessoas.
Então, pune-se o agente que tem conjunção carnal com menor de 14 anos e pratique ato de libidinagem com esta pessoa também. Então, é um crime de execução livre. Houve entrada em vigor do Estatuto da Deficiência, entendendo o que é a pessoa deficiente física, o que é a pessoa deficiente mental, etc. Essas pessoas deficientes físicos, deficientes mentais, elas podem exercer direitos sexuais e reprodutivos. É necessário que, para que seja vítima, esta pessoa que tenha deficiência mental não tenha o necessário discernimento para a prática do ato. Ou, diz a lei, que por qualquer causa não pode oferecer resistência. Então, as vítimas são, número 1, menor de 14 anos. Número 2, aquele que por enfermidade ou deficiência mental não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que por qualquer outra causa não pode oferecer resistência, e daí a gente pode enquadrar as pessoas que são drogadas, as pessoas que por qualquer causa, que é muito comum a gente ver na prática, infelizmente, não pode oferecer resistência. O elemento subjetivo do tipo é a voluntariedade, é o dolo, é a vontade de ter a condição carnal, tendo a consciência. Gente, plenamente possível aqui a ocorrência de erro de tipo, principalmente ser praticado o ato com menores de 14 anos. Se a pessoa desconhece essa qualidade no caso concreto, ela não responderá por estupro de vulnerável. Aliás, é uma das hipóteses de não previsão de crime pelo Supremo Tribunal Federal, a presença do erro de tipo, tá? O delito consuma-se, neste caso, com a prática da condição carnal, lembrando, união de carnes, é a introdução do pênis na vagina, ou a prática de qualquer outro ato libidinoso. Então, o ato de libidinagem é o gênero que engloba não só a conjunção carnal, que é a união do pênis com a vagina, como a prática de qualquer outro ato de libidinagem que sirva para satisfazer a lascívia da pessoa. Então, consuma-se com a prática do ato de libidinagem, tá? E a tentativa, ela é admissível quando é iniciada a execução do crime, não se chega à consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente. Eu tenho qualificadoras do parágrafo 3º do parágrafo 4º, que diz a lei que se resulta lesão grave na conduta, vamos lá, o artigo acompanhe, por favor, o artigo 217-A, diz que se da conduta resulta lesão de natureza grave, entendendo-se a lesão prevista nos parágrafos 1º e 2º do artigo 129, ou se resulta morte, trata-se de crime préter-doloso, onde o dolo está no estupro e a culpa está na segunda parte, que é a morte. A ação penal de todos os crimes, nós vamos ver, contra a dignidade sexual, é a ação penal pública e incondicionada. Nos termos do artigo 225, eu já falo sobre isso quando a gente chegar no módulo correto, lá no artigo 225. E o parágrafo 5º do artigo 217 foi uma inovação que foi introduzida, que antes era um entendimento sumulado no STJ, eu tinha falado STF, mas é STJ. É a súmula 593 do STJ, que dizia assim: o crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou com a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso com o agente. Hoje não se aplica mais a súmula 593, mas aplica-se o que está no parágrafo 5º, que fala que as penas, ou seja, existirá o crime, independentemente da vítima consentir. Gente, ela é considerada pelo Código como absolutamente vulnerável. E os absolutamente vulneráveis não têm consentimento. E mesmo que haja qualquer experiência sexual da vítima anteriormente, isto não exclui o crime, tá? Então, terminado o artigo 217-A, nós terminamos também esse bloco da aula dos crimes contra a dignidade sexual.